Se a arca da aliança para o povo do Antigo Testamento era santa, porque trazia a palavra escrita em pedra, Maria é santíssima, porque trouxe no ventre a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e que era o próprio Deus por quem tudo foi feito, segundo o primeiro capítulo do Evangelho de São João. Se a arca era santa, porque trazia uma porção do maná, santíssima é Maria, porque gerou aquele que vai dizer: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, capítulo 6 do Evangelho de São João. Se a arca era santa, porque trazia o símbolo do sacerdócio de Arão, que acabou depois que o templo foi destruído, santíssima é Maria, porque gerou aquele que vai dar a vida numa cruz e nos abre o céu, segundo a carta aos Hebreus. Cristo se tornou o verdadeiro sacerdote porque derramou o sangue próprio apenas uma vez e nos garantiu o céu aberto, a filiação divina. Olha que maravilha. O antigo prepara para a realidade que acontece no Novo Testamento. Pelo amor de Deus, nunca esqueçam disso. O antigo é preparação para a realidade que é Cristo no Novo Testamento. Se você esquecer disso e começar a ler qualquer pedaço da Bíblia como se fosse, sei lá, único, você vai cair na tentação de achar que inventou a roda, que descobriu o Brasil, que vai fazer a sua religião na garagem de sua casa e dizer que só você está certo e todo mundo está errado, porque só você descobriu aquilo. Você sabe que isso acontece, não é? Tem gente que encasquetou o 7º dia e esqueceu que Jesus ressuscitou. Esqueceu que Jesus escolheu o primeiro dia da semana para se encontrar com os seus. Esqueceu que foi no dia do Senhor, o primeiro da semana, que os cristãos se reuniam já nos tempos apostólicos. Estamos cercados de protestantes que a toda hora ficam dizendo: onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Olha, meu filho, não leia a Bíblia como se fosse um folhetinho de caça-palavras. Porque muita gente lendo na Bíblia como se fosse um folhetinho de caça-palavras, por exemplo, procurou onde é que estava o nome Santíssima Trindade. E como não encontrou o nome Santíssima Trindade, chegou a dizer que a Santíssima Trindade não existe, que Deus não é Trindade. Verdade, tem gente que procura. Tem outros que perguntam: onde é que está a palavra domingo na Bíblia? E não se toca que domingo na nossa língua já é uma variação do latim, dies dominica ou dies domini, que já veio do grego kyriarchemera, e que é uma expressão que está cheia no Novo Testamento falando do dia do Senhor. Mas como a palavra domingo não está na Bíblia, então a gente vai ficar igual os judeus, voltando ao Antigo Testamento, ficando com o sábado, porque não achou a palavra domingo. Ou então: onde é que está a Imaculada Conceição? Não está na Bíblia não. Meu Deus do céu. Primeiro capítulo do Evangelho de São João diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça nos vem por Jesus Cristo. Aí, antes de Jesus ainda ser concebido, um anjo mandado de Deus disse que Maria está toda tomada pela graça. E aí, como é que você explica? O católico deve ler a Bíblia usando o cérebro, usa a inteligência. Embora algumas verdades, a palavra com a qual a gente defina não esteja dito literalmente como está lá, mas a palavra, como ela expressa, faz entrever. As Bíblias protestantes, especialmente aqui no Brasil, vão nessa parte de São Lucas, capítulo 1, vão dizer: alegra-te, ou olá, sei lá, ou salve, toda favorecida. Mas toda favorecida não traduz o kecharitomene que está no original grego. Kecharitomene significa aquela que foi completada, ou toda tomada pela graça. Em latim diz gratia plena. Plena da graça, ou seja, onde a graça, que segundo os escritos de São Paulo apóstolo, a graça é a vida de Deus que o Cristo nos dá com a sua morte e ressurreição, fruto da redenção. Então, como é que alguém já gozava do fruto da redenção se o Cristo nem tinha nascido? Deus é poderoso, Ele não é limitado como eu nem como você. Convinha, Ele podia e Ele fez, pronto. Assim a igreja acredita. Então, por crer nas promessas do Senhor, que reserva a glória celeste, a glória do paraíso para todos os que lhe seguem. Tal como o São Paulo vai dizer na segunda leitura de hoje: em Cristo todos ressuscitaremos, mas segundo uma ordem predeterminada. Todos ressuscitaremos. Primeiro Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo.
Então, aquela que Deus salvou de forma preventiva na Imaculada Conceição, nela a igreja crê que Deus se antecipou e já deu a plenitude da salvação que nós esperaremos até o dia que Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos e todos ressuscitarem para estar na glória com Ele, tal como Ele ressuscitou glorioso. Cremos que em Maria Ele se antecipou. Então é assim que as coisas acontecem. Procure o sepulcro de Maria. A tia Nete não vai ajudar muito não, simplesmente porque não existe. Não existe. Porque ela nunca foi sepultada. Cremos. Porque cremos na promessa de Jesus. E se é justo que um filho honre os pais, mais justo ainda, justíssimo diríamos, é que o Filho de Deus honrasse, além do Pai eterno, a sua Santíssima Mãe, por meio da qual ele pôde se encarnar, nascer entre nós, viver entre nós, sofrer por nós, morrer por nós o sacrifício da cruz, ressuscitar por nós, se encontrar conosco e começar toda essa aventura maravilhosa que chamamos de igreja. Eu creio. E sou grato a Deus, porque as coisas são tal como a igreja me ensinou. Por isso que a gente sempre diz, se eu posso rezar por você e você por mim, nós pecadores, cheios de defeito. E Deus que é tão bom, atende nossa prece quando esquecemos de nós mesmos e rezamos pelos outros. Mais ainda, quem está no céu, vendo Deus face a face, pode rezar por mim e por ti, com muito mais mérito. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.